Boa noite, Meik. Boa noite, Júlio. É um prazer é uma honra ter você aqui hoje com a gente para falar um pouquinho dessa arquitetura e principalmente da arquitetura do futuro, né? Dessas cidades inteligentes que estão por vir aí. Esperamos que sim. Boa noite, Mário. Boa noite. Seja bem-vindo. É verdade, grande profissional nosso Júlio. Eu Ô, Júlio, agradeço, viu, Luiz? Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade que essa live nos traz como profissional, né, numa identificação da importância que cada setor responsável pela sociedade, cabe a ele dar uma resposta. E o arquiteto, o urbanista, ele tem essa fundamentação, ele tem essa formatação, essa função de equilibrar parte da natureza, parte da arquitetura, tudo aquilo que envolve o homem. Então, nós estamos aí para um diálogo bem aberto, pessoas que quiserem participar, tentar nos entender, tentar entender a cidade e a arquitetura do futuro. É isso. é isso aí, é isso aí. Júlio, conta pra gente, quem é você? Quem é você na fila do pão? Ô, Lu, eu até ensaiei algo parecido de falar quem que é o Júlio. É difícil nós falarmos um pouco de nós, mas a minha identificação profissional, sou arquiteto filho da PUC, né, Pontifícia Católica de Campinas. Vim a São Carlos para que eu pudesse dar continuidade através da USP, e o que foi muito gratificante, porque aqui pude aprender relevante parte da nossa história, da historiografia, a importância que o urbanismo tem em relação à sociedade. Porque um arquiteto ou um profissional ligado a essa interatividade de construção, ele abrange cada família individual. Já o urbanista, o arquiteto, ele consegue transformar uma cidade num modelo onde ele consiga enxergar o todo. Então, é importante essa necessidade, essa compatibilidade do entendimento do que sabe e uma resposta inteligente a essas novas cidades que propõem a surgir ou até mesmo corrigir essas existentes, né? Legal, Júlio, muito legal. Você mora onde hoje, Júlio? Luiz, nós moramos em São Carlos, eu continuo aqui já há 26 anos, né? Eu trafego nas esferas universitárias, também ultimamente no poder público. Isso me Certo. deu o cabidal para que eu pudesse desenvolver vários trabalhos, interagindo urbanamente. Pude participar de uma Bienal público e privado, então a importância que a gente hoje vê a participação de um arquiteto essas possibilidades de interagir com o poder público, né? Sem essa interatividade, pouca manifestação o arquiteto urbanista tem como se dar providência às suas necessidades, digo, necessidades coletivas, né? Muito bacana isso. Pelo que você está falando, pelo que a gente conversou um pouco anteriormente, a Sim. visão da arquitetura, de uma arquitetura melhor, né, para um futuro aí, pensa muito, se preocupa muito com a qualidade de vida das pessoas, né? Em especial, Luísa, o meio ambiente, né? Porque quando se fala em arquitetura do futuro, eu até fiquei pensando ali, desde Benévolo, para o arquiteto hoje que nos acompanha, ele sabe de quem eu falo. Primeiro entendimento que antecede a era medieval, a formatação dos castelos, não é esse retorno historiográfico. E nem tão só falar de um futuro que ele é promissor, todo mundo vê, mas de um crescimento verticalizado sobrenatural, como você vê hoje em grandes centros, Singapura, você vê em Dubai, astronômico, que é algo que eu digo assim, que uso de materiais, que tecnologia é essa, né? Mas a arquitetura do futuro, que hoje o arquiteto vivencia, em especial a minha personalidade, a quem você se reporta, como um ser útil à sociedade, é dar e ser voz ativa à vulnerabilidade. Quando a gente enxerga esses prédios, a gente esquece aqueles que
distante de ter ou serem ouvidos, requer um olhar mais crítico, mais generoso, mais compatível, a necessidade que cada indivíduo, cada cidadão tem em relação entre morar e habitar. Há diferenças muito grandes nisso, né? Quando você fala em tecnologia, hoje o ensino à distância, inclusive, exige que tenhamos, em contrapartida, cada um seu celular, seu computador, a sua internet ininterrupta. E não é isso. Então, nós vivemos momentos em que a tecnologia me oferta, mas não chega aos demais. Então, a arquitetura do futuro, ela passa pelo respeito que nós vamos ter que ter à natureza, devolvendo a ela os seus recursos e áreas de preservação permanente, e que dali você pode tirar o entretenimento, o esporte, o lazer, o turismo, sem que ofenda as cidades. Que é um grande problema que se vê hoje na maioria dos centros urbanos. Que pela gravidade natural do terreno, essa água de chuva, ela tende sempre a ir para o ponto mais baixo, é onde surgem as cidades. Então esse centro, que hoje já não se diz mais histórico, a não ser aqueles que foram já tombados pelo patrimônio, que devam ser preservados, e que não há coincidência, há uma inteligibilidade desse período. Quem o fez já sabia que o que é do Rio pertence a ele. Então, quando se fala nesses desastres, enchentes, o arquiteto não fala de enchente. O arquiteto pronuncia cheias, porque ele sabe o que pertence ao Rio deva ser devolvido a ele. Então, as cidades inteligentes, a arquitetura do futuro, ela vai acompanhar essa simbiose natural, exigida pelo próprio ser humano, porque senão ele vai haver um conflito dessa arquitetura do futuro que não atinge a maioria, em especial a vulnerabilidade. Te falo isso porque, repare, as habitações de interesse social, conhecida como RIS, elas vão de 39 a 42 metros quadrados, como são hoje os apartamentos. Só que de uma forma repetitiva, carimbada, sem pensar em recursos, iluminação, ventilação, exaustão, tudo aquilo que qualifica a arquitetura do futuro, do presente e foi do passado. Então nós temos que buscar informações, fazer uma síntese do melhor. E desde de tudo aquilo que nós já tenhamos ouvido falar, aprendido, estudado, ele tem esse conteúdo, né? De devolver ao homem a qualidade de vida que ele espera ter. Não é suntuosidade, é qualidade. É só você não confrontar o ambiente onde você esteja. Qual o melhor material? É aquele que você tem ao lado. Se for ao lado de uma cachoeira, que seja as pedras. Mas não confronte, não afronte o próprio ambiente. Faz parte dele. Jamais você pode pensar numa arquitetura sem o espaço que a envolve. Portanto, o entorno é importantíssimo, tanto quanto aquele elemento a ser edificado. Entendi. Vejo como profissional que a arquitetura do futuro é essa somatização, essa forma inteligente de ver o homem, a tecnologia, a possibilidade dele se encontrar sem que haja confronto, mas sim uma somatória. O êxodo rural, inevitável, considerando que hoje os satélites te levam à internet onde for. O sistema de captação solar hoje te dá a qualidade de iluminação que você precisa. Exatamente. Ô, Júlio, e você Sim. estava falando, eu estava pensando aqui na relação também que a arquitetura deva ter, né? Eu sou leiga nesse assunto, mas acredito que sim, com a parte de designer também, né? E por falar nisso, eu vou convidar uma pessoa que está nos assistindo também, Ah, que bacana. para participar desse bate-papo aqui, que é uma grande designer também. E eu acho que a participação dela vai ser muito importante também. Deixa eu ver se eu consegui chamá-la. Consegui, ela deve entrar agora mesmo. Porque quando a gente fala em arquitetura, né, a gente pensa muito em desenho também, né? Em representação gráfica, né, Luiz? Olha, Otacília, boa noite, Joaquim. Oiê, boa noite para vocês. Boa noite, Júlio. Prazer.
Conheceu? Igualmente, Tacília, viu? É muito importante termos alguém da área que tem uma aproximação, uma razão, que compreenda parte daquilo que nós falamos, né? Eu acho que tudo isso É. resume na sua forma artística de representar e de enxergar o mundo. O design é isso, é o desenho, é a forma de se expressar, de interagir, de conhecer aquilo que a pessoa desejava ver. Parabéns a você. Uhum. Ah, obrigada. Quem é Eu estava te você, ó? escutando. Conta para nós. Bom, uma pessoa que trabalha com apresentação precisa se apresentar, né? Claro. Bom, meu nome é Otacília, para quem não me conhece. Eu sou designer, né? Como já foi apresentado aqui, sou também atriz. E o meu trabalho é ajudar as pessoas, então, a se comunicarem melhor, né? Se comunicarem com mais clareza, mais desenvoltura, mais leveza, porque isso é muito importante, mas sem deixar de lado essas questões de se preocupar com a intenção, se preocupar com a comunicação que você deve despertar no outro, né? Com o sentimento que você vai despertar no outro, trabalhando de uma forma muito respeitosa na comunicação. E aquilo que você estava falando agora, Júlio, né, dessa questão da arquitetura, trabalhar de uma forma respeitosa também com o ambiente, com as outras pessoas, né, com o espaço, com a natureza, isso realmente tem muita sinergia com o trabalho do design, né? Porque as pessoas pensam que design simplesmente é fazer um negócio bonitinho, né? E a arquitetura também, né? Fazer aquele prédio escalafobético maravilhoso. Mas passa-se por projeto. Na verdade, design é projeto, né? Design entra em várias áreas, em vários ambientes, justamente porque design significa projeto e não desenho. Né? Existe uma confusão semântica aqui entre desenho e projeto. No inglês é muito mais claro isso, né? A palavra design é mais clara nesse sentido, mas tem muito a ver com projeto. Então é sempre pensar na intenção que você quer causar, para depois ir para a prancheta, para depois ir lá, dar uma solução visual para aquilo. Né? Então, nesse sentido, se assemelha muito à arquitetura. E estou feliz de estar aqui porque, inclusive, eu estudei na FAO, né? Eu fiz arquitetura, metade do curso, parei no meio do caminho, não era para mim, né? É para outras pessoas mais competentes nesse assunto. E resolvi partir depois para o design gráfico, mas eu tenho esse carinho pela arquitetura, e a arquitetura modela muito a forma como eu penso design, justamente porque eu comecei a me interessar por design ali, né, dentro da arquitetura mesmo. Até porque elas se somam, né, Otacília? Sim. Você se expressou muito bem em dizer que, por vezes, ou tantas vezes, ou quase todas elas, você é a resposta daquilo que eu gostaria de ver. Né? A tecnologia, ela permite hoje montar maquetes tão ilustrativas, tão capazes, tão próximas à realidade, que nos dão uma resposta mais inteligente a tudo isso. E essas maquetes, se elas se convertem em interiores, exteriores, e aí parte de toda essa simbiose, desse encontro, o designer está ali qualificando, como diz, não é o desenho tão só, é a forma de somatória, de qualificar o próprio ambiente, né? Uhum. O O desenho é design só a resposta, né? É resposta para tudo isso, para todas essas questões, né? para todas essas questões. É uma pena que essa ferramenta, tão próxima e necessária de todos, seja vista, Luiz Helena e demais, como algo que está distante dessa interatividade com o profissional designer ou com o arquiteto. Muito bem aqui dito. Parece que o arquiteto veio para ou enfeitar ou fazer algo sobre acima daquilo que se vê. O arquiteto não. O arquiteto, ele, acima de tudo, ele é um sociólogo, ele é um filósofo. Os sentimentos dele se confundem com a matemática. Então, ele é preciso. Os sentimentos dele é capaz de buscar informações e traduzi-las de uma forma não só sentimental, porque isso é um particular, mas dar a resposta, a voz ativa àqueles